Olá, meus amigos, meus irmãos. O nosso país está vivendo uma crise sem precedente da nossa história. E por que será que o nosso Brasil, o nosso país está vivendo tanta coisa ruim, tanta desgraça está acontecendo? Primeiramente, um governo corrupto, um governo o qual nunca se teve notícia na história de tanta corrupção, de tanto desvio de dinheiro público. E depois disso aí está vindo também essa doença, do mosquito da dengue e a microcefalia e outras tantas coisas. E o nosso país está humilhado diante do mundo. E de quem será a culpa, né? Por que será que está vindo isso? Meus amigos, quem planta colhe. O nosso povo escolheu colocar um governo que virou as costas para Deus. O nosso povo escolheu para tomar conta da direção do país pessoas cruéis, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não olham para cima, pessoas que só pensam em si próprias. E a palavra de Deus é bem clara, que quando uma nação ela desagrada a Deus, Deus começa a minar as forças dela. Deus começa a enviar a maldição para ver se elas acordam. E o interessante é que tem muitas pessoas que se dizem cristãs que apoiam esse governo. Na verdade, essas pessoas não são cristãs. Aí você pode estar dizendo, você está apoiando o outro partido. Nós não apoiamos ninguém, porque esses políticos eles são corruptos. Então não está salvando praticamente quase ninguém lá. Não vou falar todo mundo, porque eu quero acreditar que tem alguém lá que ainda não se corrompeu, mas é muito difícil, não dá nem para nós sabermos, né? E nós estamos vendo o Brasil descendo a precipício abaixo, e a população não se dá conta, né? E principalmente aquela que se diz que conhece a Deus. Será que não tem ninguém para vir através da televisão e falar? Eu vejo os canais de televisão aí, mas eu não vejo eles falar nada, né? Mas como eu tenho liberdade aqui nesse canal, eu quero falar sobre isso. Por que o nosso país está nessa situação? Só tem uma coisa, e é certeza que é isso: o pecado, o abandono às leis de Deus. Eu quero fazer a leitura no livro de Jeremias, capítulo 18, e o versículo 8 em diante, para você entender. Isso aqui é Deus falando, é Deus que está no controle de tudo, então tudo vem dele, porque ele retribui a cada um, até os governantes, a cada um conforme as suas ações. Está aqui no versículo 18, capítulo 18, versículo 8, que diz assim: se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Aqui a palavra de Deus está falando que Deus projeta um mal para aquele que faz o mal, que abandona as leis de Deus. E no versículo 9, ele diz assim: no momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, em outras palavras, para fazê-la prosperar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Então, Deus projetou um mal contra o nosso país. Deus projetou vários males, né? E as coisas que estão acontecendo é só para arruinar o país. Inflação alta, governo corrupto, né? Um povo também corrupto, porque foi feita uma pesquisa que 98% da população é corrupta. Corrupto é aquele que se corrompe por coisas pequenas também. Então, a nação inteira é corrupta. E a palavra de Deus fala que eles não querem ouvir a palavra de Deus.
versículo 23 do capítulo 17. Mas não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem, para não receberem correção. Então, meus amigos, meus irmãos, esse governo que está aí é um governo que foi liberado tudo. Aprovaram a lei do aborto, aprovaram a lei do homossexualismo, retiraram as orações e as Bíblias dentro das escolas, estão implantando um governo comunista, um governo ateísta no nosso país, já implantaram. E os professores do sistema comunista já estão no nosso meio, ensinando as nossas crianças. Mas o povo não quer ouvir a palavra de Deus. E aí o castigo vem, como eu li aqui. Ele fala que projetou o mal. E que nós vemos no nosso país é só notícia ruim. Só notícia que vem para nos afligir. Por isso aqui que no livro de Isaías, no capítulo 10, versículo 1, nós vamos fazer a leitura para você entender. E diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojar as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que farei vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? E a palavra de Deus fala: sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos, com tudo isso a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Se nós se voltarmos mesmo de arrependimento para Deus, Ele pode cessar esse mal que Ele planejou contra nós. Mas se nós continuarmos obstinadamente, a nossa nação, os nossos governantes, com toda certeza nós vamos ser destruídos. Já estamos sendo objeto de escárnio entre as nações. Então, meus amigos, meus ouvintes, a palavra de Deus é bem clara, que aquele que faz mal diante de Deus, ele vai projetar um mal. Eu gostaria que através desse pequeno vídeo você refletisse sobre isso.